Eliane, sim, Eliane, sim, claro, claro, um buscador, sim, eu posso anunciar para a Shuda, sim, exato, é. Jai Satidana, Shuda. Jai Sachidanand. Sorry, I was. Eliane Palaoro, she has a guest, someone that is interested, and she just said the person is going to participate. And then, Wonderful. We welcome him or her, yeah, bem-vindo ele ou ela. Yeah. Carlos é o nome dele. Eu vou mandar mensagem para ele entrar, então. Obrigada, Tá, gratidão. Jai Satidana, Eliane, Jai Satidana. She's going to send a message to him, Oh, oh, but he just going to access the satsang. uh-huh. Yes. So, in the Hmm. meantime, let us begin with our. Let us begin. Yes, yes. Yes, Trimantra. Mhm. Alguém gostaria de fazer? Eu posso fazer, Shura. I can do it, Yeah, Shura. please, please. Go on. Go on, Ton. Namo Vitaragaya. Namo Arihantana. Namo Sitana. Namo Ayariyanam. Namo Vatsayaran. Namo Loi Sava Sahunan. Iso pancha namukaro shava bhava panashano mangalana cha savesin padaman havai mangalam. O namo bhagavate vasudevaya. O namah shivaya. Jai Sachidanand. Namo Vitragaya. Namo Arihantana. Namo Sitara. Namo Ayariana. Namo Vatsayana. Namo Loe Sava Sauna. Esupancha Namo Karo. Sava Bhava Panashano. Mangalanam cha Savesin. Padaman Havai Mangalai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Sachidanand. Namo Vitragaya. Namo Arihantana. Namo Sitaran. Namo Ayariyanam. Namo Vatsayanam. Namo Loe Sava Sahunam. Esut Pancha Namukaro. Sava Bhava Panashano. Mangalanam Cha Savesim. Paramar Havai Mangalam. O Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Wonderful. Our world, and our world is our satsang, you see. Uh, in under the influence of illusion, we used to believe that what we see, hear, think, outside, what we do is our world. It is not our world. That was our world in the last life, and it is now in front of us. Yes, yes. Mhm. Então, o Shura está dizendo que o nosso mundo realmente é neste compartimento, nesse momento que estamos em satsang.
a gente, antes de receber a cerimônia, achava que o nosso mundo era o que está lá fora, Mm. o mundo terreno, onde há conflitos, mas o nosso mundo real é aqui onde estamos essa noite, Mhm. em satsang. So, as you know, Sang is company, you see, and Sat is the company of the eternal. Satsang significa companhia, e Sat, companhia do eterno. And as opposed to that, there is the Ku, means wrong company. Kusang, Kusang. Kusang, Mhm. e você, se você botar o C e o U, Kusang, Mm. que é o contrário. Mhm. You know, so when you and I become, we temporarily become Tony or Shuddha or Margarita or Maria, and that is the ultimate definition of Kusang. It's, in other words, it's a company of Kusang, otherwise known as the company of the temporary. Então, Kusang, então, quando dizemos sou Tony, sou Margarida, é, é a definição de Kusang. And the worldly meaning of Kusang is what every Indian knows. Worldly meaning means of Kusang is wrong relative company, like, instead of doing something meaningful, you are gambling or you are in the wrong company. So you're uh, wrong Yeah, company with the mind, speech, and body. So yeah, so with the you are amidst wrong people. People who. yeah. Uhum. Mhm, mhm. Então, em Índia, essa atenção é companhia, essa Kusang, né, é uma companhia relativa lá fora. Se você está jogando, also competition also is Kusang, No. no, Competition no is competition. just Olha, being. You see, competition is a kashai. You see. ele deu o exemplo que o Shuda disse que você, your games, right? Kusang out there in the relative. That's The, what you said, right? yeah, With gambling, example, gambling. yes. Esse jogo Gambling, de apostas e drinking bebê, excessively, womanizing, talking nonsense, uh, bebendo, falando mm, coisas que não têm senso. Então, Shuda, só um momento, just a moment. His name of she put in the site there in the chat. uh-huh. The name of this gentleman Carlos. is Carlos Yeah, Alexandre. Carlos yes, Carlos. Alexandre. Yes. Carlos. Oh, yeah, Yeah. okay. Uhum. Wonderful. Uhum. Hola, Carlos. Huh? Ele está saudando você, Carlos. Yeah. Jai Yeah. Sachidanand. É isso, We, Chidana. uh, we, uh, we greet, you in two Então, ways. We all welcome you and we yeah. greet you in two ways. We greet Yeah. you saying, Hola, Carlos, Uhum. welcome. And then simultaneously, we are able to, we greet your eternal self. You see, the eternal Yeah. one within you, the one that never dies. Ok, nós então, Carlos, saudações, que bom que você está aqui e nós saudamos em você, o fato de você estar presente e também saudamos a sua parte eterna, Mm-hmm. Yes, your that eternal. Uhum. is by believing that I am Carlos, and that is a belief right now. You cannot escape that belief, you see. That Uhum. is fixed belief, you see. Uhum. 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 Acreditando que você é Carlos, que é uma crença fixa agora, que você acredita que você é Carlos, Fixed belief means I am Carlos, you see. é uma crença fixa, eu sou Carlos. You know,
it remains with you. It is automatic. You don't have to remember it. It is just becomes so much ingrained in you. I'm Carlos, I'm Carlos, I'm Carlos. You see? E é como se fosse um autopilot, é uma coisa, se é uma coisa fixa, então aquilo está estabelecido. Mm. Você não Mm-hmm. checa, você Mm. tem essa afirmação que você é Carlos. Yes. I will have we will just, I will share with you, we will go down to, in welcoming you, we cannot be talking about big, advanced level things about Amapura and self-realization, but the self-realization is not a difficult thing. Self-realization is to realize that Carlos Carlos is living. This is the life of Carlos. Carlos is living, and the Carlos life is not forever. You see, what time will come when Carlos will, along with everybody that we know, we won't be in this world. We would have passed away. You see. Então, o Shuddha vai, o nível que ele está agora falando é um nível para que você possa processar, Carlos, essa parte dessa reunião. E ele falou sobre autorrealização, né? Essa relação, você acredita que você é Carlos, e esse processo de autorrealização é saber que Carlos está vivendo a vida dele presente, de, que não é eterna, né? Para as pessoas que não receberam a cerimônia do Gnan Vijay. Yeah, the self. You see, the self. The self in this satsangs of Gnani Purush Dadashri, in this satsangs of Akram Vignan, the self is split. In other words, there is a small s. If you look at the chat, Carlos, you'll see there is a small s, and then there is a big S. You see. Ele está colocando no chat, ali no chat, a diferença entre do ser com letra maiúscula, certo? Que é o ser da alma, e o ser com S pequeno, que é o ser do relativo. Temporary, it was not. Esse ser pequeno, com S pequeno, No, é o ser temporário. yeah, not forever, you see. Não para o tempo, a duração de toda, eterno, não é eterno. And the self with the S capital, okay? E o The ser self, com S maiúsculo, self can see, and know the self. You see, in other words, the self inside knows everything. esse ser com S maiúsculo sabe tudo. E ele pode saber e ver, Mhm. ter a visão e o conhecimento. Self is Carlos, you see. Self is Carlos. And Carlos is not just the name. Carlos is associated with I am Carlos. This is my body. I am sitting here in satsang. Sitting here in understanding about self-realization. I have to go home afterwards. In other words, that is the understanding of Carlos, you see? Então ele está definindo, certo, que o ser é o Carlos, não é só o seu nome, You mas see? Carlos, você é Carlos, você nesse momento está associado com satsang. E quando o satsang termina, você retorna, se você não está em sua casa, você retorna à casa. Carlos, where are you in Brazil? Where do you live? O Shuda pergunta onde você mora no Brasil, Carlos. Qual a parte do Brasil?
You can unmute your microphone, so Carlos, we can hear you, and É, you can speak. You can speak. se You, você quiser falar, tudo bem, Carlos. Se você quer tira do your mudo. microphone is muted. Eliane, seu microfone também está no mudo. Carlos, você Ótimo. pode abrir o teu microfone e Oh, falar thank para you. ele qual é o É, teu Thank you. estado All em right, Carlo. Carlos, go ahead and say something. o Mm. Shura pede para você falar alguma coisa, cara. Yeah, O- he's in the south of Brazil, perto de Porto Alegre. Porto. Olá, boa noite. Nunca usei a voz, eu não sei se eu consigo. Não, tá bem, tá perfeito, tá perfeito. Audível. Tá Very muito. beautiful. I, We can hear I you. live, E I a live gente, near Porto Alegre, the capital of uhum, Rio Grande do Sul. Oh, Porto good. Alegre, na capital Very. of Rio Grande do Sul. Good. I Very. asked, I asked some question about self Uh-huh. Please in the chat. go. Ele fez he Oh, puts good. a question. Uh, Carlos, exists a relationship with the self with big S, the higher self, higher self. yeah. This is an important doubt about me. Yes, yes. The First of all, nice to meet you, and it's Yeah, a pleasure to yes, hear yes. you. Yes, yes. Wonderful. Yes. Very nice to meet you too, Carlos. ele está Okay. dizendo que Thank you. tá Yeah. muito prazer de conhecer o Shuda e vice-versa. O Shuda fala com ele também. The these terms, this higher, lower, and the relationships, this exists only for Carlos. You see, my wife, my friends, you see, my job, my understanding, my beliefs. This, these are all a product of the mind, all a product of the mind. You see, and right now, Carlos has a mind. Carlos has a mind. Carlos has his body. The Carlos has speech. You see, he can speak. So mind, body, speech, they all belong to Carlos. You see, and in the eyes of Carlos, in the understanding of Carlos, there is this common understanding from the world that there is a relationship to a higher self. Inside there is a higher self. That is not 100% true, you see. Should I better Oh, translate? sorry. Yeah. Yeah, Carlos Schuder said that Carlos, o Schuder disse que existe para Carlos são crenças, certo? E ele falou que essas crenças, Carlos tem a mente, fala e corpo. E na sua visão agora, o seu entendimento desse ser elevado o entendimento é do mundo relativo. Yeah, it's if you use the word relative right now, Tony, to make him understand, he will not, because he will have to say it is temporary or the mind, body, speech level. The only thing is if I don't translate after one or two phrases, I miss the beginning. It's impossible. Then I have to interpret what you say. I understand. Oh, no. So I think that it will be better if you say two or three phrases and I translate. Otherwise, Okay. I'll miss. Okay. Then I'll go into interpretation. Then I will interpret wrong, as I did. No. I apologize for that. No. In other words, you know that only the word relative only applies when one is in the experience of the real. The real. So everything after attaining the self as capital, everything else is relative. You see,
But Okay, should I saying that depois que você recebe a cerimônia e você vai saber o que é esse ser com S minúsculo, você vai entender tudo mais é relativo, além yeah, desse ser. yeah, the self, the difference between your friend Eliane or Maria Cristina or Tony or Shuddha here and yourself is they're very simple. We have the experience of the eternal. In other words, we have attained the experience of the eternal, and not only that, that eternal experience is associated with I. Soy Amapura. I am eternal. You see, I am eternal. Eu sou Amapura, or eu sou Okay. Ama. Ok, Carlos, o que o Shura acabou de falar, Carlos, é que a diferença agora nesse satsang, todos os Mahatmas receberam a cerimônia da autorrealização, Gnam Vidhi. Então, nós tivemos essa experiência depois do Gnam Vidhi, do que é o eterno, entende? Então, nós somos separados do relativo. Então, através dessa cerimônia, nós tivemos a experiência de que somos alma pura. Eu não sou Antônio, você não é Carlos, somos alma pura. Yeah, Uhum. so, Entendeu, Carlos? Sim, sim, eu não fiz a cerimônia ainda, né? Yeah, he said he hasn't Mas received the ceremony estou no yet. processo. Yeah. The ceremony, the ceremony is the final process, and before the ceremony happens, you see, it is important to understand some simple facts of life. You see, most people, your friends in Brazil, people here in the US, everywhere, most people believe that this world in which we are living, you say, morning till evening, doing different things, it is forever. You see, they will go to a funeral of their best friend, but as soon as the funeral process is over, they come home and they, live as if nothing has happened, you see. Sorry, go on. Ok. Então, a diferença é que, como o Shura estava dizendo, depois que você recebe a cerimônia do Gnam Vidhi, você vai ter essa experiência que você é o eterno como alma pura. E antes da cerimônia, a maioria o povo que não recebeu esta cerimônia, por exemplo, eles, eles não têm a noção que nós somos eternos. Então, por exemplo, ele disse que se a pessoa vai a um funeral de um amigo, ele durante aquela cerimônia tem o sentimento e tudo, mas quando ele chega a casa depois, ele totalmente esquece o que aconteceu. Yeah, you see, very few really, most people believe that this temporary world, they live as if it's forever. You see, keep on living as if it's going to be ever. They will even attend a funeral, but you see, they'll forget it. They will forget that, they will say, yeah, this person is dying, this person dead, but they do not have the awareness in the real sense of, oh, even I am not here forever, you see. Eles não, em síntese, eles não têm a consciência que eu estou aqui. Yeah, everybody simple. Everybody believes that they're not going to die. Em resumo, todos acreditam que não vão morrer.
Yes, you see, it happens to other people, you see. É. Yeah, sure. That's usually when their body is very young, their life is good, everything is É. going well. Now, in older age groups, when you become old and things start happening, now you wonder about what next, you see, Uhum. what next. Mhm. Quando a pessoa, o Shura falou, em geral, quando a pessoa é jovem, ela não tem a percepção, acredita que nada vai acontecer, eles não vão morrer. Yeah. Quando você adquire uma idade mais madura, há uma mudança nesse paradigma. Eles já começam a olhar de uma maneira diferente. You see, most people proceed with what they have learned from their parents or from their padre or from at school or whatever, that this, somebody has created this world and I'm part of this creation. So there is a creator, and I'm one of his creation. There is somebody above, you see. Se a maioria das pessoas acham que o que eles aprendem vem da família, na escola, professores e tudo, e também acham que há um criador, que está um criador que essas pessoas têm creem, né, um Deus, por exemplo, Yeah, higher. que um criador que está num nível bem elevado que conduz o universo. And those, Carlos, most people, this is all over the world, whether it is in Middle East, whether it is in the Christian countries, whether it is in Indian countries, Hindu countries, everywhere, they all believe that there is a God. They believe there is a God and that God is doing everything, you see. Yes, God, Yeah. God is the doer. God gives, because the grace of God gives you good life. And if you have been a bad person, then God will punish you. You see? E todos no mundo inteiro acreditam que há um Deus, e esse Deus é que provê tudo. E esse Deus, você fazendo alguma coisa a mais, Deus vai ser um Deus de punição, de correção. And those who believe in a God who is the creator, you see, they also believe and they place him higher. They say, "Oh my Lord, oh my God, oh my Dios," I mean, you are everything. You see, right? Is that what most people believe, Carlos? E aqueles que acreditam que há um Criador e colocam esse Deus num pedestal, o Shuddha pergunta, você concorda assim que você crê que há um Deus que está lá em cima, num pedestal, comandando o universo? Eu preciso aprender mais sobre isso, mas eu acredito que nós sejamos esse próprio Deus, que nós fazemos Aham. parte, estamos dentro dele. Certo, certo. He says he needs to learn more, but he believes that we are this God that are inside of us. We Yeah. have this God inside. That's what. And yes, so you have the right understanding. So you believe that so you don't believe that God is above you somewhere in the skies or in the heavens. Do you believe that? Então, Carlos, ele está perguntando: você não crê, não tem a crença que Deus está fora, num lugar Não, elevado, não? Tá? estamos juntos. We are Stay together. apart, We are together. together. He's inside of Carlos Shuda. That's what he feels. Yes, and so you have found that He is in every human being and everything that lives. Anything that is moving, running away, eating, sleeping, taking food, etc., whether it is a human being or an animal, there is that God inside. You see? Então, você acredita que esse Deus está presente em todos os seres vivos, sejam humanos ou sejam animais, certo? Yeah. Há And um, de, há um Sim, Deus, há um Deus interno neles.
E em todos os reinos. Eu gosto muito da Yeah. definição de Deus, Mhm. segundo Einstein, que é o Deus de Spinoza, onde ele fala que Deus está em todas as coisas. Yet he likes the concept that there is a God, como Einstein, ou o conceito de Spinoza, que God is in all creation, even plantas e árvores, né? Todos os reinos, All sim. the rains, the vegetable, Yeah. Deus in everything. Yeah. Anything that grows, Tudo que anything cresce, grows, anything that moves, anything that appears that now it's growing, becoming bigger, anything that is now shrinking in the process of dying, anything, whether it is the trees or human beings, you see, or tudo que animals. Mhm. tudo que cresce, tudo que se torna pequeno, que seja uma árvore ou ser humano. Yes, and Certo? Uhum. so that's the most important understanding that now you have received, that there is Uhum. the God is existing, God exists within all living beings, you see. Então, muito importante o que você falou, Carlos, que Deus existe em todos os seres humanos, em todos os seres vivos, né? Uhum. So what happens to the human being, say somebody that you have known, what happens to him when the God inside leaves? Ele pergunta o que acontece com Carlos, com esse ser humano, algum ser humano que você conhece, o que acontece com ele quando esse Deus não existe mais nele, ou sai dele? So is Eu acho que a vida acaba perdendo o sentido e às vezes está terceirizando o seu poder, colocando o poder na mão de outras pessoas, né? That when the God finishes inside of that person, that there was is the final, and then this person can be at the hand of somebody else when he loses or he or she loses this God. no, That's what he said, Shuda. now the person, yeah, okay, thank you. You know, I'm talking about the final death when Ele está when falando sobre na morte final, Carlos, quando uma pessoa faz a passagem. what happened? What happened? What happened? You know, an hour ago, 10 minutes ago, he was breathing, he was talking, and then he's just like he's dead. We say he's dead. What happened? O Shuda pergunta: essa pessoa estava viva uma hora atrás e de repente não respira mais. O que acontece? Qual é a impressão que você tem dessa pessoa? O que acontece? Qual é a imaginação o que você Sim. percebe nessa pessoa? A leitura mais próxima que eu tenho hoje, o entendimento que eu tenho, é da visão espírita de Allan Kardec, né? Que ela vai para um Yeah. reino espiritual, ela vai para uma ser acolhida por pessoas que já fizeram a transição e parte por uma evolução espiritual e depois reencarna. Yes, his answer is that Carlos has learned about this spiritual vision, and spiritual vision is the science of Allan Kardec, which is the spiritism in Brazil, that this person is going to reincarnate again, and he's going to be assisted when this soul, the person died, the soul is going to be taken care of by. Is that correct? Está correto, Carlos? Essa pessoa vai ser assistida por níveis superiores em outros planos of life. Yeah, this is what a science of Kardec believes. Yeah, right. This spiritism. Yeah, spiritism. Yeah. Uh-huh. Actually, Kardec took from France to Brazil. Yeah. Yes. It's very strong here in Brazil, Yes. especially in South. Yes. I have met, when I was in Brazil, I met quite a few of the. Yeah, Shuda conhece, Shuda foi ao Brasil
muitas vezes está conectado com o Brasil, ele encontrou várias pessoas que têm que compartilhar esse mesmo conhecimento. See, now you come into the understanding that this is the belief of Carlos. Agora você vai à compreensão que essa é uma crença de Carlos. You see, Carlos believes that, you see. O Carlos acredita nisso. You know, all beliefs are generated at the level of the mind. Todas as crenças são geradas ao nível da mente. You see, the mind, what happens to the mind when a person dies? O que acontece com a mente quando a pessoa faz a passagem, Carlos, com a mente? Quando a pessoa falece, faz a passagem. Eu já li algum artigo científico que a mente ainda permanece ativa por 7 minutos, processando um filme dos melhores momentos que transcorreram nessa existência. Mas, fora isso, após eu não sei. Depois não sabe. Ele disse, na morte, por about 7 minutes, this mind stays active for 7 minutes, processing você falou coisas boas, Carlos? Sim, os melhores momentos da vida, né? And during the 7 minutes, this person who is passing is like a film of his best or her best moments. Like a film. Yeah, his best or her best moments are condensed in 7 minutes, and then finito, and then acabou. Carlos. Exactly. Okay, and then gone. Is that? You see, so the mind is the one which is going through all of this. Let's assume that is correct. In 7 minutes, still it lasts. It looks he's dead, but his mind is still going on. Okay. Vamos imaginar que essa pessoa, o coração parou, mas a mente ainda está nesse processo de 7 minutos. And then after 7 minutes, even the mind is not there, right? Depois de 7 minutos, a mente já também foi embora, né? The body doesn't move. There is no breathing. Não há respiração. The mind, which is the generator of thoughts. You say mind generates thoughts. Mind is the connection. Whatever thoughts that come, whatever thoughts Carlos is thinking right now, or any one of us are thinking, you think that what causes those thoughts? Do you know what causes those thoughts? Yeah. Shura says that a mente é como se fosse gerador, certo? Quando a luz para, a mente, pum, é gerador. Então, o que faz? Essa mente com o gerador, ela conecta os nossos pensamentos. Então, your question to Carlos is about his thoughts, right? Yeah, can you understand? Did these thoughts just happen, or there is any kind of connection of the thoughts? Because you get all kinds of thoughts. You get be constant thinking processes going on, right? Yeah, and then you're asking him where the thoughts come from. Yeah, where do you? Yeah. Então, Carlos, Shura dizia, mesmo agora nessa satsang, todos aqui nessa satsang, todos nós estamos pensando e a nossa mente está funcionando, o pensamento vem. Então, a questão do Shura para você, Carlos, da onde vem esse pensamento? Qual é a fonte dos nossos pensamentos? É muito interessante, né? Porque nós somos observadores dos nossos e analistas dos nossos próprios pensamentos. Então, parece que I will translate what you just... Eu vou traduzir o que você falou. Ele falou que é interessante isso que você falou, it's interesting that what you said, Shura, because he said that nós temos a visão desse pensamento. Oh, no, you spoke in Portuguese. Yeah, that he said that we have Carlos said that he has the vision of his thoughts. Yes, we are conscious
Conscious. We're our conscious thoughts. about those. You're aware of the Yeah. thoughts. Oh, yeah. We are, Yeah. Conscious I present. don't know where come He doesn't from. know where Okay. the place. Okay, very good, very good. Now, Muito bom, right, Carlos. very good. Now you're talking about awareness, you see. Agora você está falando sobre consciência, Carlos. Yeah, you're talking about awareness. If I ask you, Carlos, to describe your first day in school, when you were a little boy, and here you are sitting in satsang in 2026 with all of us. Yeah. You will be able to describe that scene, will you not? Então, o Shura pergunta, Carlos, se você volta a sua memória e tenta lembrar o que aconteceu no seu primeiro dia de escola, o que aconteceu no primeiro dia que você foi à escola. Agora você está em 2026 aqui, vai voltar alguns anos, Carlos, né? Você lembra? You can Você even, lembra? and as you start describing it, whether you went to the school with your papa or with your mama, or and where you're holding his hands, everything, what the school teacher looked like, or who, you can see the classroom, all of those things you can see, can you not? Shura falou, ele entendeu. I'm just going to translate for the Mahatmas. Ele perguntou ao Carlos se ele lembra, se ele foi à escola com o pai ou com a mãe, ou se o pai e a mãe seguraram a mão dele, ou ele lembra, a professora estava lá, dessa maneira. Sim, eu consigo lembrar com muitos detalhes, né? Acredito que eu não consiga lembrar 100%, mas muito próximo de 100%, sim. Yeah. He says he can recall very close, many details and near 100%. Very good. It's not a recall. Look, you. Lembrar is translated in recall. Sure, that's the word he said. Yeah, well, Lembrar. Yes, I understand, but there's a difference between recall. You have to say, well, let me think this way or this way. You see? Whereas here you can just sit and talk about. Once you start speaking, you will speak more, and then you will talk about your friends in, little pre-K school, or, you can see so much of your life just by sitting. You don't have it. You think you're recalling it, but it's coming naturally to you. Yeah, ele falou que você pode, ele está indo mais profundo, ele falou que você pode se lembrar, mas essas coisas vêm a você naturalmente. Yeah, not a recall, because it's not memory, you see. Não é memória, Carlos. It's not memory, because what you memorize, you forget. But what you experience, what you've been through, you don't forget, you see. Ele está falando a diferença entre experienciar. O que você descreveu, o que você disse que você lembrou, ele diz que você teve essa experiência do primeiro dia da escola com seus pais. Sim, é importante. É justamente. A experiência torna mais forte a lembrança, né? This experience is more strong, Shura. Experience is, you see, now I have to ask you, now that you are talking about your school, first day of school, do you realize, the quick question is, are you that little Carlos, or are you this current Carlos? Which one are you? Ele pergunta, você é o Carlos agora, nesse momento, ou você é o Carlos no primeiro dia da escola? Which Carlos are you? Que Carlos é você? É uma pergunta complexa, de $1 milhão, né? $1 million question, Shura. No. Complex. Mas eu acho que somos todos. He said, I think that we are all
in other words, I can understand he's saying that he is what he is now, and he is what he is when he was a year. Correct. You Correto, see, correto. but that child live in Yeah, me, I essa think. criança vive nele. well, This child, ele spoke. Eu traduzi para português para Mahatma, mas essa criança vive nele. Yes. yeah. And then of course, if I ask you, describe the scene of your marriage in a church, and you will go instantly from the childhood. You can start describing everything. You can see the scene, what you were wearing, what your bride was wearing, who was present, your parents, everyone. You see? Ele, Shishuda perguntasse para você, a experiência que você teve no dia que você casou, da igreja, etc., o que aconteceu, você iria experienciar isso, não? Do seu casamento. Eu não me casei, eu sou solteiro, mas eu tenho memória muito boa de muitos acontecimentos da vida. He's not married, he never married, but Okay, he no. has excellent experience in his whole life. Sure. That's fine. If you know your first job and how anxious you were, and then a few years later, how expert you were. All of these things you can see, and talk about. Então, Shura falou, você pode ver, por exemplo, no primeiro trabalho, se você pode ter a realização, né, de que você pode ter um pouquinho de ansiedade, etc., no seu trabalho ali, né, outras evidências, experiências no dia a dia da sua existência, certo? Certo. Yeah, same goes with all of us, you see. E a mesma coisa acontece com todos nós aqui, Mahatma. In other words, so then the $1 million question, Carlos, is A questão de $1 milhão, questão, ele vai dar agora a questão. Yes. What is the common denominator? In other words, who was present during all of those experiences of life? Qual é o denominador comum de todas essas experiências da vida que você, Carlos? Who was present? Who was it that? Quem estava presente? Yeah, was it the child, Carlos? Was it the gentleman who was working, in his job, or was it? Who was it? You might say it is just a memory, or you can write a book about it, etc., but it's all in the past. But here you are, and right now, you are present in this satsang with this mind, speech, and body of Carlos that we can see in front of us. You're present as the gentleman Carlos right now, are you not? Você está se apresentando como o senhor Carlos agora para a gente. Ele está perguntando, certo? Quem é você? Foi como a criança do Carlos ou esta adulto que teve no primeiro dia do trabalho? Ele falou, o que move, o que está dentro dessas personas, né? Criança, o homem de trabalho, o primeiro dia de trabalho. You see? Yes. Yes. And who is that? Who is that who just described childhood, has been talking about all of this? Who is that? Ele está perguntando se você tem acesso qual é esse componente. Who is that? Como você colocaria isso numa palavra, num termo? Eu acho que essa resposta, acho que exige bastante conhecimento profundo, mas eu acredito que seria algo próximo daquilo que nós conhecemos como eu superior ou como uma alma,
né? Com something, ele disse que é um pouco complexo, mas isso, o que se aproxima mais a ele, se fosse como um eu superior ou uma alma. Tá falando português, tá? Oh, do eu, para ele, for him, should it would be like superior being or uma alma. You know, they make it Pure. simple. Make Pure. it simple. That is the soul. That is who you are. Essa alma, para fazer simples, uma coisa simples, é a alma, é quem você realmente é, o Shura disse. And that is you with a Y capital U. That is who you are. É quem você é. You see? And Carlos is continuously changing. So there are two things. There is the changing and the changeless. Então há duas coisas, a alma, que é eterna, e o Carlos, que está continuamente mudando. Changing and the changeless, you see? Uma que muda e outra que não muda. You see, the young little boy Carlos is now a gentleman, who turned into a gentleman, went through university, school, etc. Now he is in satsang. So it is a changing and the changeless. I wrote this down here in the chat. Ele colocou aqui no chat, é uma parte sua que não muda e a outra que muda, como o Carlos, primeiro dia de escola, o Carlos que foi ao trabalho e o Carlos presente agora nesse momento em satsang. You see, esse é o Carlos que muda. You see, the changing comes in this world and grows and then leaves. People say it's died, it's over. And the knower inside, the one you have said, I can see it, the one who is describing the scenes that you described, that is who you are. That is the alma, you see, the soul, you see, that is who you are. Então, ele falou duas partes. Essa parte que muda a criança, o adulto, cresce e vai embora, morre. E a outra segunda parte é a alma, que você definiu, que você disse, essa alma que é permanente. Yes, you see, so now you see that nothing has changed in terms of your ability to describe anything that Carlos has been through, the painful moments in life and the pleasant moments in life, everything, joy and sadness, everything that has happened to Carlos, and you can see it. That's all. That is the soul, and that is the seer. Seer means seeing, and knowing soul. That is soul. As capital soul, you see? The body-mind complex that we can see in front of us, and then the seer, the knower, what we are talking about, the soul, that is invisible, you see? Ele falou, Carlos, que essa parte é a alma, que é a parte invisível, e a outra parte é a parte visível, né? Carlos, que tem o que houve na vida dele, a habilidade do Carlos de explicar momentos que ele teve feliz ou não na vida, desde pequeno, no trabalho, como adulto, e essa alma é a parte de Carlos que conhece e vê. Yeah, and but it's invisible, you see? And essa parte é invisível. The soul, it's called alma. You see? A alma, the soul é chamado alma, né? Alma pura. Now the critical part comes is, what is the connection? What is the connection between the soul, who can describe the childhood or describe the life? It describe means you see it. You can see. I can see the first day of Shuddha in school in East Africa, right? First day. I can see the
face of my teacher. I can smell, even right now, I can smell the smell of the classroom desk, and the classroom, It's, you see what I'm saying? So I can talk about it. Então, o Shuda estava falando, como você disse, sobre o primeiro dia na escola, e o Shuda, da mesma maneira, ele pode falar sobre essas experiências dele como aquele que conhece e vê. You see? And all those events, all those circumstances have gone. They're over. You see? And what is right now in front of me is there are two ways of looking at this is who I am, or the other way to say it is I see what is in front of me. You understand? Há duas maneiras You can say, I'll repeat it. This is, now as you sit in front of us, with us, you can say, either you can say, this is who I am, or I am seeing this satsang. I'm seeing all the people in this satsang. That's all, and after a few hours, after another hour, it will be gone, you see. So, but you will still be here. You will be, wherever in your home in South Brazil, you continue. So there is, then, so everything in front of Carlos is changing, but you have to check and see, are you also changing with that circumstance, or are you just simply saying that he goes to the bathroom, he brushes his teeth, he goes to bed, he wakes up, he eats his breakfast, etc. All of these activities you can see and know. It's happening in front of you, correct, Carlos? E o Shura fala que Carlos tem a capacidade de, com essa visão, ver o que está acontecendo na frente dele, ou aqui em satsang, o que nessa interação com Shuddha, com Mahatmas, e tudo, ele tem essa propriedade de ver e conhecer. Those are properties of his. No, you're seeing, you're seeing. Pure soul. Yeah, well, yeah, that is who you are. É quem você é, Carlos, entende? Essa alma pura. É quem você na realidade é. Who is breathing, Carlos? Quem está respirando? Who is breathing? Carlos respira. E você tem conhecimento disso. Carlos, are you breathing? Ele pergunta, Carlos, você está respirando? A lot. Muito. Right, yeah, but a lot. But see, it's Carlos that's breathing. Quem está respirando é o Carlos. Can Carlos stop breathing? O Carlos, se ele tivesse a ideia de parar de respirar, pode ele ter essa realização? Ele pode parar de respirar? For a few time. Por algum tempo. For a little time. For some time. Or some time. 3 minutes, maximum 4 minutes, right? But, is the breathing, that the air that goes in and out. It's not a good idea. No, that's true. That's fine. But is it, Não é the uma question boa ideia, Carlos. Are you breathing or is Carlos breathing? Ele pergunta, Carlos, você está respirando ou Carlos está respirando? Mais uma pergunta complexa, né? Complex question, Shuddha. No, it's simple. You can, yes, it's very simple. But the thing is, so question is, when you look at yourself, you can look at Carlos, what is under your control and what is not under your control? É quando você olha para o Carlos, o que está sob o seu controle, o que está
que não está sob o seu controle? A princípio, a respiração é um processo autônomo, né? Ela acontece de forma automática, mas em dado momento eu posso controlar, né? So Yeah, what he is said the respiration is automatic, but what is under your control as far as your body is concerned? o que está sob o seu controle relativo ao seu corpo, Carlos? Eu acho que no final das contas são poucas coisas, né? A Very maior few parte things, é very few things. automático. Mhm. Por exemplo, eu posso decidir não ver se eu fechar os olhos, né? Uhum, uhum. Yeah, for example, your control is limited. That's what he says. I Yes. can close Yeah. my eyes, but I don't control most of it. Yes. So this everything in this body is happening, is it not? It's just Então, yeah. tudo no seu organismo, no seu corpo, nesse momento, está acontecendo. Yes. Uhum. Yes. Yeah. So, and you are the blissful seer, you're knower of this body complex of Carlos. Carlos body complex has a name, you see. The body complex has a name. People call him Carlos Alexandre, you see. Yeah. Então você é um bem-aventurado, Carlos, deste complexo de mente, falha e corpo chamados Carlos Alexandre, certo? Uhum. Yeah. Now, in where you live, there may be so many Carlos, and also so many Carlos Alexandre, correct? Onde você mora, talvez há muitas pessoas com seu nome, Carlos, e também alguns com o mesmo nome seu, Carlos Alexandre, certo? Certo? Right. Yes. Yes. Yeah. So how do you know? How do you know there are 4 or 5 gentlemen in your city, wherever you are, with the same name? How do you know which Carlos you are? Então, entre todas essas pessoas que têm o mesmo nome seu, Carlos ou Carlos Alexandre, como você vai saber quem é este Carlos real? Uhum. Yes, in other words, Em outras simply palavras. it says that the man stands up and says, Carlos, he speaks loudly, Carlos, and you Yeah. wake up and Carlos. Yeah. And another person so looks and says, I'm Carlos. Then man will say, which Carlos are you? I'm looking for the Carlos of Sao Paulo. You Ok. see, and so he'll say, no, I'm not that Carlos, you see. Então, se você está num ambiente, por exemplo, e uma pessoa fala, e há várias pessoas, eu estou procurando o Carlos, aí vários dessas pessoas que têm esse nome levantam a mão. Aí ele é específico, eu estou procurando Carlos de São Paulo. Uhum. Yes, see, now, so you have come to the right belief, right is more than a belief, it's the right understanding that this Carlos is the name of this body complex. This other 10 other Carloses that are standing, they all look different. You see, and they are also called Carlos. But what is common? They all look different, but what is common among these 10 men that are standing with you? Okay, Shura said that, o Shura disse que você chegou à conclusão, a conclusão que Carlos é o nome dado a este corpo. Então, what was your question, Shura? So the question really is, what is it that, we know there are 10 Carlos, so we all can see them that they're all different. So what is the common thing in all of them? Ok. Então, imagina que nesse grupo que tem as pessoas que chama quem é Carlos, existe 10 Carlos. E apesar dos nomes diferentes,
o que que seria comum em todos esses carros? O que que seria uma unidade comum que existe em todos esses carros? What is common in all of them? O que que é, o que que é comum em todos eles? O que que eles têm em comum? Que essência em comum? You see? What is Me, common? What is me common? vem a questão de ser comum, que todos são seres humanos, né, da mesma espécie. Isso que me vem à mente. Human beings are Yeah, same yes, species. yeah. Yeah. But they look different, don't they? All those 10 are looking different, right? Mas eles são, a aparência deles são diferentes, né? Mas, Sim. What is, so we're e not o going que, to look at the different part. We a now, gente não está vendo, nós vemos o que é comum, é uma propriedade comum em todos eles. O what is common? que They are, eles têm em comum? I will ask you, they're all alive, right? Todos são vivos, certo? Right? Todas essas 10 pessoas chamadas Olha, cá. Sim, talvez nesse caso, em profundidade, a única coisa que tenham em comum é o nome, porque talvez nem o sobrenome seja o mesmo, são diferentes, né? no, it may be what they have in common is the name, same name. No, you just said they're all human beings, so that's E common. você falou que ele é, Yeah, todos they're all, são seres humanos, Yeah. mas há uma qualidade dentro, Carlos. yeah, Todos têm. and they are all living, right? They're all Todos estão alive. vivos, Yeah. What, Se why eu are, puder fazer um pequeno parênteses, eu acho essa pergunta tão complexa, porque a gente fica pensando, 70% de água, temos mais bactérias e vírus do que células. Então, quem somos nós, efetivamente, né? Ele disse que uma pessoa. This question is complex because 70% of constitution of the body is no, water. you're talking about the physiology and the body. I know, everybody's different that way, right? But Todos são everybody's diferentes dessa maneira, mas ele está procurando por um fator em comum em todos. everybody's minds, the way they look, somebody is big, somebody is thin, somebody is tall, everybody is different. What is Todo mundo tem a diferença. Um é magro, gordo, alto. what Mas is the common mas element? há uma Maybe all of them have the soul? Yes, you just said the é soul. a alma. Isso. Alma. Todos têm alma. Just as you can see your life, Da mesma maneira que você pode ver a sua vida, Carlos, they, através dessa alma. each one of them Todos can eles also see their life, right? podem ver a vida deles. The question is, right now for today's initial understanding, Carlos, you just have to focus in, am I this body that is in front of me, or am I the knower? I can see this body and I can see what he has eaten for dinner. I can see how he's feeling. I can see what he's, all of those things, what he's planning. I can see everything. Who are you? You just are the blissful knower of all of this, right? Então, o Shuddha diz que agora, Carlos, você está você o que você falou, que você essa ideia que você é esse corpo, que você é essa mente, quem é você? Você falou que você é a alma, certo? Sim, e todos têm em comum, né? Outros, Carlos. You see, if you are thinking, then you will not have bad thoughts. You will not allow bad thoughts to come to your mind. But do bad thoughts come to your mind too? Se você não está pensando, pensamentos maus não vêm à sua mente, mas pensamentos maus vêm à sua mente também? É mais raro ultimamente, mas vem, às vezes vem. It's rare lately, but sometimes bad thoughts come to his mind. Oh yeah, but you see, the thoughts come to the mind, and the mind is not, they don't come to you, you see? Shuddha diz
que esses pensamentos vão para a mente de Carlos, mas não para você. You see, yeah, you see, it's you have some itching, on your face. You see, itching happens, and you automatically the hand goes there and and rubs it off. You see, it's you can see that the hand went there, and it will itching and everything. It's all happening to the body. You, what is your role in this? Então, o que acontece é, por exemplo, se você tem algo na sua face que está dando uma coceira, e a mão está ali. Então, o que acontece com os pensamentos nesse momento? Yeah, so what is, you see, when you really, this is very major, you are already going so deep into the awareness part of it, you see. Ele falou que isso é profundo, Carlos, e você já está indo num plano bem profundo dessa consciência, Carlos. Yeah, and whatever is happening to the body of Carlos is happening to the body of Carlos. It is, and you are just seeing it, you see. E o que acontece com o corpo de Carlos está acontecendo com o corpo, e você simplesmente é aquele que está vendo e conhece o que está acontecendo. So if you look in the chat, there is, you will see that I am also using now you and then you see, and the big capital U, it is Carlos and you see. E ele está fazendo essa diferença ali no chat, né? Ele está vendo Carlos, que é o corpo, esse que coça, tem essa coceirinha, Carlos. Esse Carlos é você com V minúsculo. Não é o V, não é o Carlos com V grande, que seria o V relativo ao seu ser, com relação à alma. Entendeu, Carlos? Sim. Yeah, so there is, you see, in all... esse S, né? O S maiúsculo do self. Do ser, Ou o S pequeno do Carlos, aquele que coça. Sim, é esse que o Gnani consegue ver na cerimônia? He's asking if this is what the Gnani can see in the ceremony of VD. No, the Gnani sees much more. The Gnani's role is first to explain to you, to find out if you're to find out if you're really curious and whether you're ready to get ready for this process of self-realization, you see. So there is an initial satsang, along the line of understanding what your beliefs are. You explain spiritism, etc., and you explain about a higher self, and this, the knower, the one that we are talking about, there is nothing higher and nothing lower. It is eternal. That which rises high will come down, but that is the body. No matter what is happening to this body, there is you are inside, and you can see now Carlos is asking questions, Carlos is thinking, Carlos wants to, later he will feel like going to bed, etc. So all of these things, everything that is happening to Carlos is known by you. You are experiencing that, but out of the wrong belief, you say, "Eu sou Carlos. I'm doing the thinking. This is happening to me." You see, I have to study this. You see, the question is, this is all at the level of Carlos, where Carlos has all the beliefs, and the one who is inside you, the Amapura, does not have any beliefs, you see. It simply sees what belief. Today you have a nice belief, today you believe this, tomorrow you believe this, tomorrow you believe this, etc. Então, em essência, Carlos, está
o papel do Gnani é bem mais profundo quando você tem o conhecimento na cerimônia do Gnana Vidi, você vai entender quem é esse ser com S maiúsculo, né? O que você falou, Higher Self, você que é a alma que você diz, e Carlos, que é o externo relativo, que tem a coceira, que é a criança, que vai ao trabalho, que tem as necessidades diárias, e aquele Carlos interno, que é a alma pura. Esse que é o papel, é o que você, a autorrealização, que você vai conseguir sentir essa durante o processo da autorrealização. See, the Carlos, which there are two sentences. I am Carlos, or my name is Carlos. Which one is more correct? Duas sentenças. Eu sou Carlos, ou meu nome é Carlos. Qual é que é mais correta para você? Qual é que parece ser mais correta? Eu sou Carlos ou meu nome é Carlos? Yes. A experiência mais profunda seria eu sou. Eu sou, I am Carlos. Seria the deeper experience. Yes. Me parece mais completa, né? If so, this shirt that you are wearing what do you say? This is my shirt, or you can say, Arya, I'm this shirt. Essa camisa que você está usando agora é minha camisa ou essa é minha camisa? Tem aquele conexão, aquele contexto de eu estou Carlos, né? Nessa existência, nesse momento. Então, talvez meu nome é Carlos, né? Porque é transitório. No, the shirt. Ele falou agora, they said now, Carlos, that he said now that he changed to my name is Carlos. Oh, good. Yes. Yeah. It's the name, you see, Você está certo, você é um nome. Yeah. O mais correto, agora você teve, você absorveu, Carlos, a pergunta. Você sentiu. It's just a label. My name is, meu nome é It's a Carlos. label, my name, you see. And then, like if you're in the army and then you get the rank of a colonel, then you'll say Colonel Carlos Alexandre, or, so, all of the names are continuously changing. But you see, Yes. yeah. And como se você tivesse, ou fosse um militar, ele chamava você Coronel Carlos Alexandre. Então, aquilo mudou a situação, simplesmente mudou o nome. So Sim, é transitório, né? Transitory, correct. Yeah. And you see, it's changing. You see, my chair, my wife, minha esposa, minha cadeira, my children, crianças, my friends, meus amigos, all my, everything is my friends, my car, my home, etc. See? Tudo é meu, minha casa, meus carros, etc. Sim. So now we are coming to a very major definition of our Gnani Purush Dadashri. I plus. Ele está dizendo agora que chegamos a uma definição do nosso Gnani Purush. Yeah, I plus my is equal to Carlos. I minus my, everything that is equal to God. Eu mais o meu é igual ao Carlos. Eu menos o Carlos é igual a Deus. You see, Lord, whatever you want to call him. You see, this thing is so... Deus, o que você quer chamar. So in the Gnanviti, you see, now you begin to think, is it mine? Is it everything that comes under my? And it is not possible for any one of us, you or I, to separate this my from the I, you see.
the I and my are always together. But in the Gnan, Eu e meu estão sempre juntos. Yeah. But in the Gnan, But in the Gnan Vidi, with the grace of the Gnani Purush, you see, this is Dada Shri. This one here. Now, this one that you see, you have a picture here. Who is he, Carlos? Who is he? ele está perguntando se esse que está na picture, na figura aí, você conhece esse que está essa Ainda não imagem? conheço. No, he doesn't Ainda know. não. He doesn't know. All right. Not yet. Okay. So, he was born in 1907 in India, right? He grew up, and then he got married, and he worked as a contractor. He would build, the landing docks for little boats and ships, you see. He was contractor by profession, you see. He got married, and then even though he came in this life, for many previous lives, countless previous lives, he was searching for not only the Ama, the experience of the Ama, Pura, Ama, but he was also wanting to understand who is doing all of these things in the world. Is there a God? What is the true nature and role of God? What is his what does he do? You see, what does God do? All right. So all of this he was searching. You see, his name. Should I better translate? Yeah, right. Yeah. So, Dada, essa imagem, Carlos, é a imagem de Dada, que nasceu na Índia, e ele se casou, cresceu na Índia, casou-se, e tinha um trabalho com em construções de navios e outro tipo de construção, e ele veio a esta vida, viveu muitas vidas passadas e pesquisou muito sobre a alma pura, sobre a alma. E a questão que ele teve era quem que faz tudo? Quem é o fazedor nessa vida? Quem é o Deus nessa vida? Quem é o Deus? Okay, Shura. You see this. His name was A.M. Patel. O nome dele era A.M. Patel. And then in 1958, he was sitting at a railway station, at a very busy railway station in West India, in Gujarat. And all of a sudden, the whole world as we know it disappeared, and he entered into another dimension of awareness. You see, total understanding about the science of cause and effects. Why do human beings, what is the nature of karma? Why do people do what they do? What is the reason for it? What is good karma? What is bad karma? You see? And all of those in the science, not only that, but he also found out the exact reason for another birth. What happens to this life, and then what happens to the soul in the next life, and why is there an ongoing cycle of birth and death, you see? You understand? I'm going to translate for him, Shura. Bom, esse o nome dele é M. Patel. Em 1958, ele estava, após o trabalho, numa estação de trem, após o trabalho, esperando o trem para ir a casa, e, de repente,
ele entrou em, em uma outra dimensão, outra dimensão. Então, ele entrando nessa dimensão diferente, ele teve o conhecimento da natureza da karma, o que é karma de mérito, o que é karma de demérito, e a razão por essa vida, e também o ciclo entre nascimento e morte, além de muitas outras coisas que ele foi o criador da ciência do Akram Vignan, dessa rica ciência. Yeah. And see, Você entendeu, Carlos? Você tem alguma questão? Sim, eu entendi, mas ele foi para uma outra dimensão, então ele saiu dessa existência, né? He's asking, when he describes Shuddhadata went into other dimensions, certo? no, knowledge, the knowledge, Conhecimento. knowledge Conhecimento. Conhecimento, knowledge, conhecimento dessas diferentes dimensões. Knowledge about everything. Conhecimento sobre tudo, Carlos. Knowledge about everything in this universe. Conhecimento sobre tudo nesse universo. All the levels of existence. You see, todos os níveis de existência. Existence as human beings, existence as animals, existence as plants, Existência como humanos, como animais, como plantas. Existence as celestial beings, existências de seres celestiais. And existence in the world of hell, infernal, everything. Existência também no perímetro do inferno. Yeah, why, Ele entendeu tudo isso, como as pessoas acabam nesses diferentes níveis. And he explicou em detalhe isso. Isso é uma busca de muitos cientistas, como Stephen Hawking, que busca o conhecimento do todo. Talvez era esse o acesso dele. He says that this is a research of scientists like Stephen Hawking. Everybody, like all of those, you see, todos eles. All the people who ultimately the search for every human being is to come to who am I? To come to this eternal question of who am I? Em essência, todos esses cientistas estão em busca dessa questão chave. Quem sou eu? Who am I? Am I Carlos? Or, eu sou Carlos. I know Carlos. I know the good life and the bad life of Carlos. Eu sei a boa vida e a má vida de Carlos. I know the good activity or the karma of Carlos and the bad activities of karma. Am I Carlos? Eu sei da karma boa e a karma não boa do Carlos. Carlos. Eu sou Carlos. Am I? So if I'm dead, then am I going to die? Because Carlos is going to die. E se eu tenho essa ideia de Carlos, eu vou morrer, porque o Carlos vai morrer, vai fazer a passagem. And everybody comes in this world, 99.999, everyone comes in this world believing whatever the body they have, they believe, I am John, I am Mary, I'm Carlos, I'm Eloisa, you see, and it remains with them and it remains with them until their death, you see. And then, when the time comes for death, he will say, oh, doctor, please save me, a few more days, let me live a few more days, you see. Whereas, because they are living in the temporary world, they are believing the temporary to be now real. You see, they are living their life as everything in this world we see is real. This is their life. They believe this is what it is. Então, o Shuddha, em essência, falou que essas pessoas todas que vêm a esse mundo e chegam na parte da morte, eles não ainda pedem um médico, por favor, doutor, me salve. Mas esse ciclo dessas pessoas na vida terrena, lá fora, a maioria, 99,99% das pessoas tem a impressão que isso é o final, a morte é o final. Yeah, they believe the temporary to be permanent, you see. Acreditam que o temporário é permanente. Yeah, right. A vida temporária, eles creem que é permanente.
And you see, in the process, they get attached to this. You see, E nesse processo eles têm um apego muito forte. If it's been a good life, good family, lovely children or brothers, sisters, he gets attached to them. And if it's been a bad life and people have mistreated him, and if he's been abused, he starts hating. So, aversion and abhorrence and attachment are, happening because of this belief that I am Carlos. Então, ele explica que o que as pessoas sentem, se você tem uma pessoa que te elogia, que te trata bem, tudo bem, você cria um apego. E do outro lado, se a pessoa te ou insulta você ou faz algo que você não gosta, vem o outro lado, a abhorrence, a aversão. Então, é o que todas as pessoas que creem que eu sou Carlos, eu sou Antônio, eu sou Shuda, eles têm apego e aversão é 100%. Eles não conseguem ver nada além disso. Se você não tem a visão da autorrealização. He will spend hours and hours, of his free time trying to find if he needs a good watch, you see. He will go everywhere, hours and hours. Maybe he will look everywhere. He'll spend, weeks and weeks trying to find a good watch. He doesn't have 5 minutes even to think, who am I? I know Shuddha wants a good watch, but who am I? What do I want? What do I want? Ele está pensando que pessoas passam horas e horas e horas encontrando a procura de um bom relógio, mas quando chega, eles não têm ideia nenhuma. Se você pergunta a ele, quem é você? Quem sou eu? Não, eles não têm essa ideia. Isso. You see, the I am Carlos is associated with this is mine, mine. Anybody that gives it to you, if anybody is nice, you get attached to that, you like it. Anybody who takes it away from you, you don't like it, and you feel negative towards it. This is the reason for suffering in this life. Ele falou que exatamente, esse Carlos que gosta quando as pessoas elogiam, agradam e tudo, e o Carlos quando o oposto acontece, você tem essa aversão. Então, isso ocorre vida após vida, vida após vida. You see, attachment and aversion happens because of the fundamental wrong belief, you see. Esse apego à aversão ocorre fundamentalmente pela essa crença errônea que eu sou Carlos. I'm Carlos. This is the biggest blunder. The whole life passes never questioning who am I in all of this. E a vida inteira transcorre e a pessoa não tem nenhuma, não pergunta quem sou eu, o que eu estou fazendo, quem sou eu. The religious beliefs of this entire world, and there are as many religions as there are human beings. Every human being has his own religion. You see? Essas crenças de todo mundo, cada ser humano tem a sua religião e suas crenças formadas. All the so-called people who study philosophy and theology, etc., are all religions that are made by human beings. You see? E esses povos que usam teologia e essas filosofias usam crenças que são construídas por mentes, seres humanos. They are all relative religions. They are not real religions, you see? São religiões relativas, não reais. A real religion is that religion which investigates and moves in the direction of the I, you see? We talked about I plus my is Carlos. My, when you get rid of the my, you're left with the I only, and that I is the soul, that I is the absolute soul, and that I is absolutely free, you see? Então, a fórmula que o Shuddha disse, o eu mais o meu é Carlos. Se você elimina esse meu, e você termina como esse eu
puro, o eu maiúsculo, e esse eu maiúsculo é a alma absoluta, pura e livre. Yeah, and you see this begins with this fundamental questioning, whether everything that is being said here are the words of Dada, you see. These are all what Tony and Shuddha are saying is pure Dada. There is nothing, we are not, we have got nothing in it, no other element in it, addition. Todas essas palavras, todas as frases que Shuddha disse nessa satsang são todas palavras da ciência de Dada, do Arkan Vignan. Well, Akram Vignan is a little different. I say, this is the science of the soul. You see, this is the science of the soul. And there are two ways in which you can come to experience the Amapura, because without the experience of the Amapura, all right, it is all again a mixture that just your life gets finished, more and more attachment, aversion, anger, pride, deceit, greed accumulates within Carlos, and then he dies as an old man, right? The experience of the Amapura makes you free from this revolution revolving in different life forms. If you've been a good human being in this life, you come back as a human being. Average good work, average human being. If you have been very hurtful to others and taking away things that don't belong to you, then you go to animal kingdom. A life is an animal, you see. Understand? Então, Yeah. ele falou que é importante que a pessoa tenha a experiência da alma pura, e essa experiência da alma pura, ele libera você dessa revolução que ocorre no mundo. E se você, por exemplo, magoa, fere os outros, você toma coisas que não te pertencem nesse ciclo de nascimento e morte, essa pessoa que tem esses hábitos, eles pode voltar num nível em uma forma inferior, até na forma de animal. Yeah, and if you do very good things, Boas ações, boas coisas, helping others all the time, ajuda as pessoas, and not caring about yourself e only, não se preocupando sobre as is você everything for primeiro, others, then fazendo coisas pelos outros, you rise to celestial level. você sobe a um nível superior de ser celestial. Yeah, but then as soon as you finished your time as an animal or as a human being or as a celestial being, you have to come back again in this earth world of ours as a human being again only. There is no. Quando você termina esse ciclo na vida animal ou na vida celestial, você é importante e você tem que voltar nesse mundo como um ser humano para você processar. That is, you come back as a human being to finish what is left out. Que foi deixado. It is only as a human being that if that that it is only as a human being that you can begin to ask this question, who am I, and how do I find out who I am? You see, the soul, you see, the experience of the soul. Everybody is wanting the experience of the soul, but they do not know the method, you see, do not know what to do. E o Shuddha falou que somente na encarnação como ser humano que você é capaz de responder essas questões, né? Quem sou eu e como eu atinjo a experiência da alma pura? Não há nenhuma outra maneira, nenhuma ciência que você pode conseguir essa libertação. If you do good things in this life, help others, etc., you
bind new karma for next life, which is good karma. Se você faz coisas boas nessa vida, você vincula karma de mérito, boa karma para a próxima vida. Yeah. And if you hurt a lot of people, then you bind negative karma, very sinful karma, and so the results will come in the next life. So there is no God over who is doing this, giving you the punishment. The karma itself is such that good karma brings good results, bad karma brings bad results. You see? Então, em essência, você fazendo coisas boas ações nessa vida, você vincula boa karma. E se você magoa os outros da mesma forma, toda essa coisa que você faz são causas que você planta como uma semente nesta vida. E o que vai acontecer? Essas sementes vão ter efeito na sua própria encarnação. E não há nenhum Deus que possa controlar essas ações, os efeitos. Não está na mão de um Deus. This human being, our Dada, A.M. Patel, you see, he was seen as A.M. Patel in the city there where he lived in India. They say he's A.M. Patel, a decent gentleman. But those who came in contact in satsang with him, like you and I are now in satsang, those who came in contact with him, for them, he was the Gnani Purush, in other words, the one who has the Gnan, who has the knowledge. Gnan means knowledge, you see. He knows. He knows much more than this body and, what's happening in this world. He knows the whole universe and what is this universe all about and as the souls go in different levels of the universe ultimately. And he also found in 1958 he became awakened, totally awakened. In 1962 he began the process of awakening other fellow human beings, giving them the knowledge of who am I, giving them the experiential knowledge of who am I. And so right now you already have the understanding that the word I can see Carlos, but who am I? You also know theoretically that I am the knower of Carlos, but you do not have the experience of it yet. E você, Carlos, Shura falou que este é um ser humano, é M. Patel, que ele se tornou um Gnani Purush. Um Gnani Purush é aquele que tem o conhecimento dessa alma, né? E ele recebeu em 1958 ele recebeu essa transformação total que foi naquela estação de trem. Em 1962 ele começou a despertar pessoas com esse conhecimento e deu essa capacidade da gente saber que quem sou eu, quem é o seu superior. E você, Carlos, você chegou ao ponto de saber agora, nesse satsang, né, de quem é Carlos, mas a coisa que está faltando a você é ter a experiência da alma pura. Yeah, he discovered the fundamental reason for human suffering. You see, Ele descobriu a razão exata do sofrimento dos seres humanos. Yeah, the president in his special palace or the poor man on the street, every human being is suffering in this O presidente no palácio ou o pobre no meio da rua, todos os seres humanos estão em sofrimento. E o Dada explica o porquê isso acontece. And now he discovered the fundamental reason for suffering, which is not knowing who am I in all of these things. A razão fundamental do sofrimento é não saber quem você é em todas essas ocasiões da sua vida, as circunstâncias que trazem isso a você, dia e noite. The belief that I am Carlos and I am going to bed, you see, and I am doing this and I am doing that, it
creates new karma by the second. You go, there is no escape from karma, cause and effect with this wrong belief. And it is shattered, absolutely broken. The Mai is separated, and the experience of the I, Eo Swamapura, begins in the Gnan Vidhi, the ceremony. Então, essa noção que você tem que eu sou Carlos, eu vou dormir agora depois dessa satsang, e eu estou fazendo isso, amanhã eu faço isso, esse projeto, tal projeto, isso tudo são crenças errôneas, né? E esse fato, o que você faz dia a dia, você está ah, você está se associando com você constrói novo karma para você que vai dar efeito na vida futura. E é baseado nessa causa e efeito, né? E na cerimônia do Gnana Dividi, você vai ter a noção realmente que você não é quem você pensa, e você é alma pura. Yeah, you see, the belief is fundamental wrong belief is I am Carlos and is associate, and that is called ignorance, not, ignorance in this science of the self-realization means you don't know who you are. You may be a PhD, or you may be a professor, or you may be a president, but you really don't know who you are, you see? E aí, assim, sem receber esta noção de quem você realmente é, você crê que você é Carlos, e isso realmente ele usa essa palavra ignorância no sentido de não saber quem você é, não é ignorância em diminuir a pessoa, não é, essa palavra não traduz essa ignorância que você está, aquilo ali você não consegue ver quem você realmente é. And the E isso que é a opposite, causa do sofrimento, vida após vida. automatic, and is associated with, you see, the Carlos wakes up in the morning, he goes to bed, everything is happening. Carlos wakes up late some days, he eats, you see, Carlos does all the activity, and you wrongly believe that I am doing all of those things. Carlos is doing it. Então, Yeah. a diferença que Shuddha diz, Carlos ele vai dormir, ele acorda, ele toma café, isso tudo, e não tem conhecimento de quem ele é na realidade, e isso que é a crença errônea, que isso se Yes. promulga e contínuo, é um ciclo contínuo. You understand? Because right now it's not fair to you to speak much more about the I only or the self to Amapura experience, because you have not tasted it. You have exploring it of what it is like, you see. The experience will happen in the Gnan Vidhi, when you meet the Gnani, you see. Dada passed away in 1988. After that, Niruma carried on from 1988 to 2006. Then she passed away. Now there is Deepak Pai, who is carrying on since 2006. He is going to visit Brazil. You should go there not only alone, but also take your friends and family members, or whoever your friends are. Tell them this is very special, very rare, and it's very important. You say it's important because you get liberated. The day after the Gnan Vidhi, there will be no worries for you. All the worries will go away. You see, because you come into the knower. You're the knower. You're not the sufferer of what is happening, but because the wrong belief you suffer. You see. Tia Carlos, então, você conseguiu nessa satsang ver, teve o conhecimento o que faltou para você ter a experiência da alma pura. Então, o Shura
falou que o Dada, 1988, ele fez a passagem, depois a Niruma, que assumiu o papel, 88 até 2006, ela fez a passagem, o Gnani presente, o Deepak Bhai, que vai estar em São Paulo em junho, na última semana de junho, 25, 4, 5 dias, e ele vai ocorrer a cerimônia do Gnam Vidya, onde é um, é um fato assim, que não tem palavras para explicar, né? A presença dele, e obtendo essa cerimônia do Gnam Vidya, você vai ter, no dia depois, quando você desperta, você tendo essa experiência de quem você é, Yeah. seus problemas, as suas preocupações, He vai haver wa- uma mudança. he wants to ask something. Yes. Eu poderia comentar algo pessoal e ao mesmo tempo sobre esse assunto e você traduzir para mim, por Claro, favor? he's going to make a comment that he wishes to do about what he has in his mind. Go ahead. Yes. Pode falar, Carlos. É exatamente essa pergunta, quem sou eu? É uma pergunta que ela vem desde que eu me conheço por gente, praticamente, né? E eu me conecto muito olhando as estrelas, né? Reconheço meu pai e minha mãe, mas eu sempre procurava as minhas origens também, né? E sempre me conectei a diversas filosofias e religiões, como Fraternidade Branca, Espiritismo, mas nunca encontrei uma resposta efetiva. E para Se ficar muito longo, eu pauso. Quem você é em realidade, né? Quem é você na realidade? Você nunca encontrou, apesar dessas buscas, né? Isso, eu vou só complementar, daí acho que o senhor traduz todo, né? Não, é melhor eu traduzir o que você falou. Por Então, favor. ele falou que ele vem, há muito tempo que ele vem estudando, tem conexão. In English for him? Ele vem estudando bastante. He's studying sobre connections with stars and connections with his father, his mother, and also has studied spiritism. Fraternidade Branca, Espiritismo. White line, fraternity, white fraternity, etc. But he says he has not been able to find the answer to who he really is. Exactly. Yeah. E de 2021 a 2023, aproximadamente 2 anos, eu tive uma deep depression, uma depressão muito grande, muito severa, né? During 2021 and 23, he had severe depression. E graças a Deus é o que eu considero uma reconexão, a um religare, uma reconexão com Deus. Eu consegui me recuperar, né, e voltar realmente a viver. E agora eu reencontro a colega Eliane que me convida ao Gnani em busca dessa resposta. E agora, now Shura, he experienced a reconnection with God, recovered, and now he has this connection with Eliane that invited him to meet the Gnani. Wonderful. Então, eu acho uma oportunidade incrível de me conhecer, de me reconectar e crescer e deixar de sofrer nessa existência e nas outras todas. Yes, and in essence, he thinks that's a unique opportunity to encounter the Gnani and lessen this suffering in this life and the next lives. Exactly. Yeah, in the suffering will leave in the Gnana Vidhi. O sofrimento vai embora
durante a cerimônia do Gnanvidi, Carlos. Yeah, and you stay with it. After the Gnanvidi, there are a few more, little bit more understanding. But when you stay with the Gnanis, Gnanvidi, and and what you learn from the Gnanvidi, what you experience in the Gnanvidi, now that you just have to stay with it. Don't mix it with anything else. Yeah. Stay in these satsangs here. Stay in the satsangs, and then it will grow beautifully. E ele falou que você, nessa experiência, você se dedica a entender e experienciar tudo isso para você não misturar o que você aprende em nada, apreciar isso e continuar na prática, né, de estar presente com o que você vai aprender, estando em satsangs, etc. No matter what happens, do not miss this satsang with your fellow Brazilians, you know? E ele disse, não importa o que acontece, para que você não perca a oportunidade de receber a cerimônia. Yeah, Para você estar presente com... Many people receive the Gnanvidi, but then they don't follow up with this satsangs, you see? E muitas pessoas recebem o Gnanvidi, mas eles não seguem, não dão continuidade estando presentes em satsang. Wonderful. Perfeito. Muito obrigado pela consideração e pelas palavras. Yeah. So thank you for the words, the consideration, Shuddha says. Yeah. This is all words of Dada, and your merit karma is really very strong, so that you're understanding all of these things, you know. Então, o seu karma de mérito é muito grande, essas são todas palavras ditadas, e você entende tudo isso. Yeah, this liberation is coming pretty soon, you know. Essa libertação está próxima de chegar, muito próximo, né? Okay. Yes. Yeah, so we, Tony and our dear Tony and the other people who are facilitating the satsangs, and should also join together to do our namaskars to the Eternal One, this Eternal One, the Amapura within you, Carlos, and within each one of us, you see. Todos nós, Shuddha, todos presentes nessa satsang, que fizeram possível essa satsang, nos unimos em honra à sua presença e à sua alma pura nessa noite, nessa satsang. Yeah. Gratidão. All right. Yes. Thank you. Yes. Thank you Grateful. very much. Yes. Thank you So much. Okay, Tony. Thank you very much. Hey, Satchidanand, everyone. Eliane, thank you for facilitating this satsang. It's satsang. Obrigado, Eliane. Satsang is always, even though it's fundamental, it's always very helpful for each one of us, you see. Satsang sempre ajuda todos nós. Yeah. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Yes, and Carla and Janetti and Sonia and everyone here, Elena, Eloisa, Neiva, all of them, Berna, Jai Satchidanand. Buona noite, have a wonderful night. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Margarida. Okay.